Existe uma verdade que os estoicos repetiram por séculos e que a maioria das pessoas ainda se recusa a encarar. Não porque seja difícil de entender, porque é difícil de aceitar. Você está desperdiçando sua vida olhando para a vida dos outros. Não é julgamento, é diagnóstico. Vivemos numa época em que a atenção humana virou produto. Cada aplicativo, cada rede social, cada notificação foi projetada por equipes de engenheiros com um único objetivo: tirar você de você mesmo, fazer você comparar, fazer você desejar, fazer você sentir que o que você tem, o que você é, o que você está construindo nunca é suficiente, porque sempre tem alguém fazendo mais, ganhando mais, parecendo mais feliz, parecendo mais realizado, parecendo mais adiantado no caminho que você ainda está tentando encontrar. E enquanto isso acontece, sua vida passa. Não a vida que você poderia estar vivendo, a única que você tem. Marco Aurélio governou o maior império da história conhecida. Tinha acesso a tudo o que qualquer ser humano poderia querer: riqueza, poder, influência, respeito. E mesmo assim, todas as noites, ele fechava a porta do seu quarto, pegava um diário pessoal e escrevia, não sobre os outros, não sobre o que o incomodava no comportamento alheio, não sobre os inimigos que queria derrotar ou os aliados que precisava conquistar. Escrevia sobre ele mesmo, suas fraquezas do dia, seus erros, o que precisava corrigir, o que precisava fortalecer, o que a filosofia pedia dele, que ele ainda não estava entregando. Esse diário não foi escrito para ser publicado. Nenhum título foi planejado, nenhuma audiência esperada. Era um homem sozinho consigo mesmo, fazendo o único trabalho que realmente importa: o trabalho de se tornar melhor do que era ontem. Epicteto, que nasceu escravo e não escolheu nada das circunstâncias da própria vida, chegou a uma conclusão que libertou mais pessoas do que qualquer exército jamais libertou. Ele disse que existem duas categorias absolutas de coisas no mundo: as que dependem de você e as que não dependem. Opinião, escolha, desejo, rejeição, a direção da sua atenção, a qualidade do seu caráter. Isso depende de você. O que os outros pensam, o que os outros fazem, o que os outros têm, o que o mercado faz, o que o governo decide, o que acontece por acaso. Isso não depende. E toda vez que você concentra sua energia, seu tempo, sua atenção no que não depende de você, você perde. Não às vezes, sempre. Sem exceção. Sêneca foi mais direto ainda. Ele escreveu em suas cartas que o maior desperdício da vida humana não é dinheiro mal gasto, é atenção mal direcionada. É o homem que passa anos observando o caminho dos outros enquanto o seu próprio apodrece por falta de cuidado. É a mulher que sabe exatamente o que o vizinho ganhou, mas não sabe o que ela mesma quer. É a pessoa que tem opinião sobre todas as vidas ao redor e não tem clareza nenhuma sobre a própria. Esse vídeo não é sobre ignorar o mundo. Não é sobre se tornar insensível, arrogante ou isolado. É sobre parar de confundir o que é dos outros com o que é seu. É sobre entender que a única mudança real que você pode fazer na sua vida começa no momento em que você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, com honestidade, com coragem, com a disposição de ver o que está lá, mesmo quando não é o que você queria encontrar. Hoje vou compartilhar com você 10 verdades estoicas sobre o que acontece quando você concentra sua energia em você mesmo. Não no vizinho, não no concorrente, não no perfil que te faz sentir pequeno. Em você, na sua construção, no seu crescimento, no seu caminho. Antes de começarmos, aperta o botão de curtir agora mesmo. Se você está aqui, você veio buscar algo real. Esse gesto me diz que você está pronto para ouvir o que poucos têm coragem de dizer. Escreve nos comentários: eu cuido do meu caminho. Compartilha esse vídeo com alguém que está perdido, olhando para a vida alheia quando deveria estar construindo a própria. E se inscreve no canal.
Essa conversa continua todos os dias às 12 horas. Número 1. Você não pode mudar o que não observa. A maioria das pessoas vive em fuga permanente de si mesma. Ocupação constante, barulho constante, notificação após notificação, compromisso após compromisso, distração após distração. E existe uma razão profunda para isso. Ficar sozinho com seus próprios pensamentos é desconfortável. Porque quando você para, quando o barulho cessa, quando o celular fica do outro lado da sala e o silêncio toma conta, você se depara com as perguntas que tem evitado. Perguntas como: você está no caminho certo? Está tomando decisões alinhadas com quem realmente quer ser? Está construindo algo com sentido ou apenas sobrevivendo com eficiência, correndo de tarefa em tarefa, sem nunca parar para perguntar para onde tudo isso está levando? Marco Aurélio praticava o que hoje chamamos de exame noturno. Todo final de dia, independente de quanto tivesse acontecido, do peso das decisões ou da pressão das batalhas, ele revisava mentalmente o que tinha feito. Não para se punir, para ver, para enxergar com clareza onde tinha agido com sabedoria e onde tinha ficado abaixo do que sabia ser possível. Ele escreveu: primeiro diga a si mesmo o que você seria. Então, faça o que você tem que fazer. Essa frase parece simples. Não é. Ela exige que você se conheça antes de agir. Que você tenha uma imagem clara e honesta de quem quer ser antes de tomar qualquer decisão relevante. E esse conhecimento não vem do lado de fora. Não vem comparando sua trajetória com a de outra pessoa. Não vem de coaches, de cursos, de vídeos motivacionais que te dizem o que você quer ouvir. Vem de se sentar consigo mesmo, em silêncio real, sem fugir do que aparece. Você não pode consertar o que não vê. Não pode fortalecer o que não reconhece como fraco. Não pode crescer em direções que nunca parou para examinar com cuidado. A autoobservação não é narcisismo. Não é ficar obcecado com seus próprios problemas. É o diagnóstico que vem antes de qualquer tratamento real. É o mapa sem o qual qualquer jornada é apenas andar em círculos. A maioria das pessoas nunca dá esse primeiro passo porque é mais fácil criticar os outros do que se examinar. É mais confortável ter opinião sobre quem o outro deveria ser do que ter clareza sobre quem você mesmo está se tornando. Mas essa facilidade tem um preço, e o preço é uma vida que passa sem nunca realmente ser sua. Comece hoje, antes de dormir, 5 minutos sem celular, sem barulho, sem distração. Pergunte: onde eu cedi quando não devia? Onde fui melhor do que ontem? O que vou fazer diferente amanhã? Não para se julgar com dureza, para se ver com clareza. Porque clareza é o início de tudo. Número 2. Comparação é a forma mais elegante de se sabotar. Epicteto tinha um exercício que parece brutal, mas é, na verdade, libertador. Ele dizia para seus alunos: identifique tudo o que você deseja que seja exatamente como o que outra pessoa tem. Então, pergunte a si mesmo, com honestidade: o que exatamente você sabe sobre o preço que essa pessoa pagou por isso? Não o preço que ela mostra, o preço real. Os anos de trabalho silencioso que ninguém fotografou. Os relacionamentos que ficaram em segundo plano. As noites de dúvida que nunca viraram postagem. Os fracassos que foram estrategicamente omitidos da narrativa pública. A resposta, na maioria dos casos, é: você não sabe nada. Você vê o resultado. A conquista, o sucesso, o que parece bom de fora. Não vê o processo inteiro que o produziu. E você compara sua vida inteira, com todos os seus bastidores, com seus medos não resolvidos, suas dívidas não pagas, seus projetos inacabados, com a versão editada, selecionada e curada que outra pessoa decidiu mostrar ao mundo. Essa comparação é fundamentalmente desonesta.
Não porque a outra pessoa está mentindo necessariamente, mas porque você está comparando coisas incomparáveis, a sua realidade total com a imagem parcial de outra pessoa. E o resultado dessa comparação te faz sentir inadequado por uma desvantagem que não existe. A comparação não te motiva de forma construtiva. Ela substitui a pergunta que tem resposta, que é: o que eu posso fazer hoje para crescer, pela pergunta que não tem, que é: por que eu não sou como aquela pessoa? A primeira te move, a segunda te paralisa. E pessoas paralisadas pela segunda pergunta raramente chegam a fazer as ações que a primeira exige. Os estoicos chamavam de indiferença preferida a capacidade de querer coisas boas para si mesmo sem depender do que os outros têm como parâmetro. Você pode querer crescer, você pode querer prosperar, você pode querer construir algo significativo. Mas seu termômetro de progresso, a medida que você usa para avaliar se está avançando, tem que ser você mesmo, de ontem para hoje. Não você, comparado com outra pessoa, em outro contexto com outra história. Escreve nos comentários: eu cuido do meu caminho. Porque quem cuida do próprio caminho não tem tempo para medir o passo do outro. Número 3. Energia dividida não constrói nada. Sêneca escreveu uma carta que atravessou 2000 anos porque ela fala de algo que não mudou. Ele disse que o maior problema do ser humano não é falta de capacidade ou falta de oportunidade. É dispersão. É o homem que começa 10 coisas e não termina nenhuma. Que tem 20 projetos simultâneos e não aprofunda nenhum. Que distribui sua atenção em tantas direções que nenhuma delas recebe o suficiente para crescer, para se desenvolver, para produzir o resultado que qualquer coisa exige quando levada a sério. Energia dividida não constrói nada. Esse é o princípio. E ele se aplica em toda a área da vida, sem exceção. No trabalho, o profissional que tenta agradar a todos ao mesmo tempo, que muda de estratégia a cada nova influência externa, que abandona um plano antes de ele ter tempo de funcionar, que responde a cada solicitação de todo mundo, mas nunca termina o que iniciou por conta própria. Esse profissional nunca chega a lugar nenhum de substância. Nos relacionamentos, a pessoa que sempre está com um olho no que poderia ser diferente, no que está perdendo por ficar onde está, no que os outros estão vivendo que ela não está, nunca está de fato presente no que tem. Constrói nada em nenhuma das duas direções. Na construção pessoal, o homem que pula de método em método, de filosofia em filosofia, de sistema em sistema, nunca aprofunda o suficiente para que qualquer coisa realmente mude na sua estrutura interna. Concentrar-se em você mesmo significa concentrar sua energia, fazer menos coisas com mais profundidade, escolher uma direção e cavar fundo antes de cogitar mudar para outra. A árvore que cresce alta não é a que espalha raízes em todas as direções superficialmente. É a que afunda raízes num lugar com força suficiente para sustentar qualquer altura que venha depois. Marco Aurélio administrava o maior império do mundo, enfrentava guerras, pragas, crises políticas constantes e, mesmo assim, foi capaz de produzir um dos textos filosóficos mais densos e consistentes da história humana. Não porque tinha mais horas no dia do que você, porque sabia exatamente onde colocar a atenção limitada que tinha. Cada hora usada com propósito valia mais do que 10 horas desperdiçadas em movimento sem direção. Onde está indo sua energia hoje? A resposta honesta a essa pergunta é mais valiosa do que qualquer plano de 5 anos. Número 4. O julgamento alheio é informação, não sentença. Uma das maiores armadilhas que existem e que a maioria das pessoas nunca percebe que está nela é viver para a opinião dos outros, não de forma consciente. Ninguém decide acordar de manhã e dizer em voz alta que vai passar o dia inteiro buscando aprovação. Mas é o que acontece. Você não fala o que pensa porque teme como vai soar.
Você não toma a decisão que sabe ser certa porque tem medo de como os outros vão reagir. Você modifica sua aparência, suas palavras, suas escolhas, sua trajetória, o tempo todo, em função de uma audiência que muitas vezes nem sabe que existe. Epicteto era direto sobre isso. Se você quer ser livre, precisa parar de depender do que está fora do seu controle. E a opinião alheia é, por definição, fora do seu controle. Você não tem acesso ao mecanismo que forma os julgamentos de outra pessoa. Não pode determinar o que as pessoas pensam de você. Só pode determinar o que você faz. E quando você age para controlar o que é incontrolável, perde em dois sentidos. Não consegue controlar e ainda desperdiça a energia que poderia usar no que pode. Isso não significa ignorar qualquer feedback. Significa aprender a distinguir entre informação e ruído. Uma crítica construtiva, vinda de alguém que entende do assunto, que conhece seu contexto e genuinamente quer seu crescimento, é informação valiosa. Deve ser ouvida, examinada, incorporada quando faz sentido. Mas a opinião de quem não te conhece, de quem não sabe o que você está construindo, de quem projeta suas próprias frustrações e limitações na sua vida e nas suas escolhas. Essa não é informação, é ruído. E ruído não merece a mesma atenção que sinal. Marco Aurélio escreveu que é muito pouco o dano que os outros conseguem te causar, comparado ao dano que você mesmo se causa ao tentar controlar como eles te percebem. O esforço gasto gerenciando percepções, ajustando a narrativa, se preocupando com o que fulano vai achar, é energia extraída de um lugar que poderia estar sendo usado para construir algo real, algo seu, algo que importa. Liberte-se dessa prisão. O que as pessoas pensam de você é problema delas. O que você faz com sua vida é problema seu. Essas duas coisas não precisam se misturar. E quando você para de misturá-las, descobre quanto espaço existia dentro de você, esperando por decisões mais honestas. Número 5. Disciplina pessoal é o ato mais profundo de respeito próprio. Tem uma confusão muito comum sobre o que é disciplina. As pessoas acham que disciplina é punição, que é se obrigar a fazer coisas que detesta, que é negar prazer, viver sem alegria, tratar a vida como uma série de obrigações desagradáveis cumpridas à força. Essa imagem é errada. E porque é errada, muitas pessoas fogem da disciplina como se fugissem de algo que vai destruir sua qualidade de vida. Os estoicos enxergavam diferente, completamente diferente. Para Epicteto, a disciplina era a forma mais alta de liberdade disponível para um ser humano. Porque quando você não é disciplinado, você não é livre. Você é governado pelos seus impulsos do momento, pelo desejo passageiro que parece urgente agora, mas vai te custar caro amanhã. Pelo medo que te paralisa quando você deveria agir. Pela preguiça que te faz ceder quando você sabia que não deveria. Quando você não tem disciplina, não está no controle da sua vida. Suas reações estão no controle. E reações não têm direção, não têm projeto, não têm futuro construído com intenção. A disciplina é o que acontece quando você decide que quem você quer se tornar pesa mais do que o que você sente agora. É a pequena vitória diária que ninguém vê, que não rende curtidas, que não gera aplauso de ninguém, mas que, ao longo do tempo, constrói algo que todo mundo eventualmente percebe sem saber de onde veio. Sêneca escreveu que nos treinar contra o conforto desnecessário não é sofrimento, é preparação. É a diferença entre o atleta que treina nas condições difíceis porque entende que a competição não escolhe o dia de acontecer, e o atleta que só treina quando se sente animado. O primeiro está pronto quando importa. O segundo ainda está esperando a motivação aparecer. Concentrar-se em você mesmo significa criar uma rotina que serve a quem você quer se tornar.
não a quem você está sendo no pior dia. Significa honrar seus compromissos consigo mesmo com a mesma seriedade e, no mínimo, com a mesma seriedade que você honra os compromissos com outras pessoas. Porque toda vez que você quebra uma promessa feita a você mesmo, você manda uma mensagem interna que se registra mais fundo do que qualquer crítica externa. Você não é confiável nem para si. Essa mensagem se acumula, devagar, mas de forma consistente. E ela cobra um preço que você vai sentir nas decisões que não consegue tomar, nos projetos que não consegue terminar, na confiança que falta quando você mais precisa dela. Escreve nos comentários: eu cuido do meu caminho, porque disciplina não é sobre perfeição, é sobre continuar. Número 6. Silêncio é construção, não ausência. Vivemos num mundo que confunde barulho com presença e movimento com progresso. Quem fala mais parece existir mais. Quem posta mais parece fazer mais. Quem aparece com mais frequência nas telas parece ser mais relevante. E nessa lógica invertida, o silêncio virou sinônimo de irrelevância. Quem não aparece, não existe. Quem não anuncia, não está construindo. Quem não mostra, não tem. Os estoicos sabiam algo completamente diferente. E a história provou que estavam certos. Marco Aurélio governou Roma por quase 20 anos sem precisar anunciar cada decisão, justificar cada escolha para uma audiência ou construir uma imagem pública calculada. Sêneca construiu sua filosofia em cartas privadas, não em discursos para multidões. Epicteto ensinava numa escola pequena em Nicópolis, sem nome famoso, sem plataforma visível, sem status reconhecível. E foram esses 3 homens que moldaram o pensamento ocidental de forma mais duradoura do que qualquer figura pública barulhenta da mesma época. O silêncio não é ausência de construção. É onde a construção mais profunda acontece. É onde você pensa sem ser interrompido por expectativas alheias. Onde você planeja sem precisar performar para ninguém. Onde você desenvolve algo com consistência e profundidade antes de precisar mostrá-lo. Onde você descobre o que realmente pensa quando não está sendo observado. Existe uma razão prática, verificada pela psicologia contemporânea, para manter o trabalho em silêncio enquanto acontece. Quando você anuncia o que vai fazer antes de fazer, seu cérebro recebe parte da recompensa social que deveria vir apenas depois do resultado real. Você se sente como se já estivesse avançando quando ainda está parado. E esse falso progresso reduz de forma mensurável a motivação para agir de fato. O trabalho silencioso é mais honesto com você mesmo. Você faz porque quer crescer, não porque quer parecer que está crescendo. E o que é feito por razões reais, com motivação que não depende de aprovação externa, produz resultados reais que se sustentam no tempo. Construa no silêncio. Deixe os resultados falarem quando estiverem prontos para ser vistos. Número 7. Seus hábitos diários são sua autobiografia real. Você pode dizer qualquer coisa sobre quem você quer ser. Pode ter os planos mais elaborados, as intenções mais nobres, as metas mais ambiciosas escritas num caderno bonito. Mas o que você realmente é, o que você realmente está construindo no seu interior e na sua vida, não está no que você diz, não está no que você planeja. Está no que você faz todos os dias, quando ninguém está olhando e não há nenhuma pressão externa para agir de forma diferente. Epicteto era implacavelmente direto nisso. Não me diga que você ama a filosofia. Não me diga que você está comprometido com o crescimento. Mostre nos seus atos concretos, diários, repetidos, o que você realmente valoriza. Porque as palavras são fáceis e custam pouco. Os hábitos são a revelação do que existe de verdade. Os hábitos são a forma mais honesta de autoavaliação disponível.
Você pode se enganar sobre suas prioridades durante meses ou anos com bastante habilidade, mas seus hábitos registram a verdade sem edição. Se você diz que a saúde é prioridade, mas não se move, a verdade está no comportamento, não na declaração. Se você diz que quer aprender, mas nunca separa tempo para estudar com seriedade, a verdade está onde seu tempo realmente vai, não onde você diz que vai. Se você diz que quer construir algo, mas passa suas noites consumindo entretenimento vazio, a realidade está nas horas, não nas intenções. Marco Aurélio acordava antes do sol todos os dias, não porque amava acordar cedo. Ele próprio escreve no diário que às vezes havia resistência, que o calor da cama era tentador, que o corpo pedia mais. Mas ele se levantava mesmo assim, porque entendia que o homem que cede à cama quando deveria estar acordado está praticando cedência. E cedência praticada todos os dias não fica confinada a um hábito. Ela vira caráter. Ela se expande para as decisões que importam, para os momentos em que ceder tem consequências reais. Seus hábitos de hoje são a pessoa que você será amanhã. Não existe distância real entre os dois. Você não vai magicamente se tornar disciplinado, focado, produtivo e claro quando as circunstâncias mudarem para melhor. Você vai se tornar o que você pratica, independente das circunstâncias. Sempre foi assim. Sempre será. Olhe para seus hábitos com a honestidade que eles merecem. Eles estão construindo quem você quer ser. Se sim, siga. Se não, mude agora, não amanhã. Número 8. Aceitar o que não pode mudar libera energia para o que pode. Uma das fontes mais constantes e silenciosas de sofrimento humano é a resistência ao que já aconteceu. O erro que já foi cometido, a palavra que já foi dita e não pode ser retirada, a decisão que já foi tomada, a perda que já ocorreu, a oportunidade que ficou para trás. Você não pode desfazê-los, mas pode passar anos, décadas, uma vida inteira, gastando energia mental, tentando reescrever o que não pode ser reescrito, consertando o que não pode mais ser consertado, lamentando o que passou, como se o lamento pudesse mudá-lo. Os estoicos chamavam isso de luta contra a realidade e diziam algo que parece simples, mas é uma das verdades mais libertadoras da filosofia. É a luta que você sempre perde. Marco Aurélio enfrentou coisas que destruiriam a maioria das pessoas. A morte de filhos. Guerras que duraram anos sem desfecho claro. Pragas que devastaram Roma e mataram milhares enquanto ele tentava governar. Traições dentro do próprio palácio, de pessoas em quem havia depositado confiança. Ele não fingia que essas coisas eram boas. Não criava narrativas positivas falsas sobre tragédias reais, mas também não deixava que elas consumissem o que ainda podia ser feito, o que ainda podia ser construído, o que ainda podia ser corrigido. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Não é resignação. Não é passividade disfarçada de sabedoria. É precisão. É entender exatamente onde sua energia tem retorno real e onde ela simplesmente se perde sem deixar nada. Aceitar o que não pode mudar é inteligência estratégica aplicada à vida. É parar de investir num ativo que nunca vai render para colocar no que ainda pode crescer. A aceitação não te diminui, te libera. Te devolve energia que estava presa no passado e te coloca presente no único momento onde a ação ainda é possível, agora. Concentrar-se em você mesmo significa fazer essa separação constantemente, como um hábito de pensamento. O que está fora do meu controle? Aceito e sigo. O que está dentro do meu controle? Ajo agora com o que tenho, sem esperar condições perfeitas. Escreve nos comentários: "Eu cuido do meu caminho", porque quem cuida do caminho não perde tempo brigando com o chão que já passou. Número 9.
Crescimento real é lento, e isso é exatamente como deveria ser. A cultura atual tem uma obsessão por velocidade que beira o patológico. Resultados rápidos, transformação em 30 dias, rico em 6 meses, corpo em 90 dias. Sucesso antes dos 30, ou você ficou para trás. E essa obsessão cria um ciclo destrutivo que a maioria das pessoas repete indefinidamente sem perceber o padrão. Você começa, não vê resultado no prazo artificial que a promessa criou, sente que falhou, desiste, começa outra coisa, não vê resultado no prazo artificial dessa outra promessa, desiste de novo. Você não cresce, acumula começos abandonados e uma sensação crescente de que talvez você simplesmente não seja capaz. Mas o problema nunca foi você. Foi a expectativa de velocidade, aplicada a algo que não obedece à velocidade. Sêneca escreveu que a maior conquista do homem sábio não é a rapidez com que chegou ao destino, mas a consistência com que caminhou quando não havia garantia de chegada. Porque consistência composta ao longo do tempo produz algo que velocidade nunca produz: solidez. Uma base que não quebra quando a pressão aumenta. Um caráter que não desmorona quando as circunstâncias ficam difíceis. Pense no bambu chinês. Ele passa os primeiros 5 anos crescendo para baixo, aprofundando raízes invisíveis antes de crescer 1 milímetro acima do solo. Quem não conhece o processo, olha para o chão e vê nada. Conclui que nada está acontecendo, que o esforço foi em vão, que deveria tentar outra coisa. Mas quem entende o processo sabe que algo enorme está sendo construído onde os olhos não alcançam. E quando o bambu finalmente rompe o solo, cresce mais rápido e mais alto do que qualquer planta que tentou crescer sem raízes. Seu crescimento funciona exatamente assim. Os primeiros anos de qualquer construção séria parecem lentos porque você está construindo raízes, não galhos. Está formando base, não fachada. Está desenvolvendo capacidade real, não aparência de resultado. E quem desiste nessa fase, quando o esforço ainda está abaixo do solo e os resultados ainda não apareceram, nunca experimenta a expansão que vem depois para quem ficou. Marco Aurélio não se tornou o imperador filósofo do dia para a noite. Foram décadas de disciplina diária, de estudo constante, de prática silenciosa, de fazer o trabalho interno quando não havia recompensa visível. A pessoa que ele era aos 50 anos era o resultado acumulado de tudo que havia feito quando tinha 30, quando tinha 20, quando ninguém estava prestando atenção. Confie no processo lento, não porque é fácil confiar, mas porque é onde o trabalho real acontece, e trabalho real é o único que produz resultado real. Número 10. A versão mais forte de você está esperando do outro lado da desculpa. Existe uma conversa que a maioria das pessoas tem consigo mesma, que nunca é dita em voz alta, porque dita em voz alta soaria absurda. Ela soa assim internamente: eu mudaria se as condições fossem diferentes. Se eu tivesse mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, se eu ganhasse mais, se minha família entendesse melhor o que estou tentando fazer, se o mercado fosse mais justo, se eu não tivesse passado pelo que passei quando era mais novo, se as circunstâncias fossem outras, eu seria outro. Epicteto nasceu escravo. Não escolheu o corpo que tinha, não escolheu o nome que carregou, não escolheu o dono que o maltratou fisicamente, não escolheu nenhuma das circunstâncias externas da própria existência. E ainda assim se tornou um dos homens mais livres que já viveram, mais livre do que imperadores, que tinham tudo que ele não tinha. Porque entendeu uma coisa que a maioria das pessoas nunca para encarar de frente. A desculpa é uma prisão que você mesmo constrói. E você guarda a chave. Não é cruel dizer isso. É a verdade mais respeitosa que alguém pode oferecer a outra pessoa. Porque a alternativa, concordar que você é vítima das suas circunstâncias, não te ajuda. Te mantém preso. Vítima não age. Vítima espera.
Espera que as condições mudem, que alguém apareça com a solução, que a situação melhore por conta própria, que o mundo finalmente coopere. E enquanto espera, a vida que poderia estar sendo construída continua esperando também. Concentrar-se em você mesmo significa se fazer a pergunta que dói, mas que liberta. O que eu posso fazer com o que eu tenho, onde eu estou, agora? Não quando as condições melhorarem. Não quando o momento for mais propício. Agora, com os recursos atuais, com as limitações reais, com a vida que você tem, não com a vida que você planejou ter ou que acha que merecia. A versão mais forte de você não está esperando por circunstâncias melhores. Está esperando que você pare de usar as circunstâncias atuais como justificativa para não começar. Está esperando a decisão de agir com o que existe, não com o que falta. Sêneca escreveu que não importa quantas correntes o mundo coloca em você, se você próprio não colocou correntes na sua mente. A liberdade começa internamente, sempre começou. E a prisão mais comum não tem grades visíveis. Tem desculpas repetidas até virarem identidade. Você é capaz de mais do que está fazendo. Isso não é frase de motivação vazia. É observação sobre o que acontece quando as pessoas param de esperar e começam a agir com o que têm. Você chegou até aqui, e isso já diz algo real sobre você. Vamos recapitular as 10 verdades que o estoicismo nos ensina sobre o que acontece quando você concentra sua energia em você mesmo, na sua construção, no seu crescimento, no seu caminho. 1. Você não pode mudar o que não observa. A autoexaminação honesta é o primeiro passo de qualquer transformação que dure. 2. Comparação é sabotagem elegante. Seu termômetro de progresso deve ser você mesmo, de ontem para hoje. Nunca você em relação a outra pessoa em outro contexto. 3. Energia dividida não constrói nada. Profundidade vence dispersão. Sempre. 4. O julgamento alheio é informação, não sentença. Aprenda a separar o sinal do ruído e pare de dar poder igual a opiniões que não têm o mesmo peso. 5. Disciplina é o ato mais profundo de respeito próprio. Cada promessa cumprida consigo mesmo constrói a confiança interna que nenhum sucesso externo substitui. 6. Silêncio é construção, não ausência. O trabalho mais sólido acontece longe do barulho e da necessidade de aprovação. 7. Seus hábitos diários são sua autobiografia real. O que você faz todo dia quando ninguém está olhando é quem você está se tornando. 8. Aceitar o que não pode mudar libera energia para o que pode. Precisão sobre onde sua energia tem retorno é a forma mais inteligente de investir o que você tem. 9. Crescimento real é lento, e isso é exatamente como deveria ser. As raízes vêm antes dos galhos, sempre, em tudo. 10. A versão mais forte de você está esperando do outro lado da desculpa. A vida que você quer começa quando você para de esperar por condições que nunca virão perfeitas. Os estoicos não eram homens que esperavam o mundo melhorar para então agir. Eram homens que agiam com o mundo como ele era, com as condições que tinham, com os recursos disponíveis, e construíram algo que durou milênios, porque estava fundado em algo que não apodrece: caráter, disciplina e a decisão de concentrar energia no único lugar onde ela sempre teve poder real, em si mesmos. Você tem esse mesmo recurso, agora, hoje, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando a vida finalmente cooperar. A decisão de concentrar sua energia em você mesmo é a decisão mais importante que existe. E ela pode ser tomada agora, enquanto esse vídeo ainda está passando. Curte esse vídeo agora. Compartilha com alguém que está se perdendo, comparando a própria vida com a vida alheia, quando poderia estar construindo algo que é só seu. Escreve nos comentários:
Eu cuido do meu caminho. E se inscreve no canal porque essa conversa continua amanhã, às 12 horas, sem falta. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.